teu sangue me passa, ninguém pode derramar. Senhor, eu sou da tua raça, herdeiro de meu rei. Tu és minha graça e nada temerei. Filho do sol, raio de luz, treva se esgarça, Cristo conduz. Os mesmos traços, a mesma cor, os mesmos laços, o mesmo amor. Senhor, eu sou da tua raça, o devoto em teu altar. O teu sangue me passa, ninguém pode derramar. Senhor, eu sou da tua raça, herdeiro de meu rei. Tu és minha graça e nada temerei. Filho do sol, raio de luz, trevas se esgarça, Cristo conduz. Os mesmos traços, a mesma cor, os mesmos laços e o mesmo amor. Eu espero que já todos nesse instante, onde estejamos na casa, já estejam conectados não com a vibração daqui desta sala, nós todos estejamos aqui aonde estivermos, estejamos conectados com a presença permanente, onisciente, a presença divina, que é a substância da criação em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer ser. É a nossa pequena consciência, esquecida, pode, ao contrário, porque muitos de nós acreditamos de forma tão errada. Se conectar a qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer situação, a presença divina, que nós todos possamos fazer isso hoje. Aprendendo um pouco mais para fazê-lo sempre. Não há outro objetivo. Os mistérios sagrados da criação permanecerão assim até que se desfaça toda a linguagem, todo o tempo, todo o espaço. E a nossa unidade com o Criador se realize por completo no seio do mistério. Enquanto caminhamos, é possível a qualquer tempo aprendermos um pouco mais, avançarmos um pouco mais. O encontro dessa presença para desfazer, um a um, os muitos véus de ilusão que tecemos cuidadosamente, utilizando erroneamente a nossa habilidade divina, porque somos deuses, da raça mesma do Criador, herdeiros, mas que temos utilizado a nossa habilidade divina, ainda que nossa consciência parcial não nos faça perceber, para criar véus, mais véus, de ilusão após ilusão, mundos após mundos,
que serão realidade até que o despertar seja completo. Sempre será tempo de avançarmos um pouco mais. Sempre será um dia sagrado após outro, para sermos um pouco mais, para libertarmos um pouco mais. Porque esta presença, essa centelha, é e será sempre no santuário que esquecemos perdido no interior de nosso espírito. Onde seja, todos nós sejamos nesse dia um passo, em conjunto, unidos, para que seja hoje um dia de glória, olhos mais abertos, pés mais firmes, mãos mais livres, coração unção de amor infinito, incondicional. Seja hoje mais um dia para encararmos de frente o que o ego tem feito, sem condenar, sem julgar, mas prontos a refazer, prontos a recriar, prontos a transformar, prontos a iluminar, porque viemos à luz, e é para a luz caminhamos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa de Maria, nossa, literalmente. Hoje você com o Maurício aqui é uma coisa fantástica, essa dupla. Por isso que eu estou dizendo que falei do vôlei e as pessoas acharam. Não, só falar uma coisa, o vôlei nasceu no pior momento da minha vida. Hein? O vôlei foi criado no momento que eu estava mais no lodo da minha vida. Foi quando saiu o vôlei. Você conseguiu voar. Não cheguei a voar, não. Não chegou. Planou no mar. Vamos discutir agora essa capacidade do pardal e a Eu fico básico. Sinceramente, eu fico básico. Se você está num dos piores momentos que consegue fazer a música dela, já é uma bênção. Mas não é do lodo que nasce a flor de lótus? E ninguém sabe onde está a raiz. Né? Então, a gente entendendo isso, a gente já avança bastante. No fundo das redes são a mesma coisa. Né? Bom, gente, primeiro agradecer vocês estarem aqui, sempre enriquecendo o ótimo hoje com essa legítima, né, Maurício? A palestra, para aqueles que viram lá o belo layout que o Michael arrumou lá na internet, né? O santo de casa também faz milagre, ela tem um sentido. E não só um sentido, como também um momento próprio. Nós estamos, na semana passada, nós conversamos sobre o momento de transição a pedido da Lúcia, que a gente se aproxima agora, né, em função especificamente daquela construção de conhecimento que a gente chama de calendário Maia. Falamos disso aqui, mas ficou daquele momento de conversa, talvez o mais importante que deve ter ficado, independentemente de nós estamos fechando aquele ciclo de 5.125 anos, de um total de 5, então a gente fecha em 25.625 anos, né, para começar um outro, independentemente do que venha a acontecer, a coisa mais importante está resumida em uma palavra: consciência. Isso é o que fica para nós desse processo, porque a consciência, na verdade, é a chave de tudo, em todos os processos de vida. E mais a gente avança no caminho espiritual, mais a gente percebe o quão ela é importante, porque é dela que tudo parte, é da consciência divina que tudo vem, é dali que os mundos são criados, é dali que derivam também
Porque nós somos herdeiros dessa consciência divina, em algum momento dali que derivam também as nossas ilusões. E aí, hoje nós estamos falando sobre milagre. É próprio porque, eu vou dar uma informação que talvez para alguns seja novidade. Não para, aqui na casa nós já chegamos até a fazer essa celebração. E as coisas acontecem, não é porque, na tradição judaica, nós estamos vivendo exatamente o momento de uma festa muito importante, que é vinculada pela sua forma, como aparece, inclusive, ao Natal cristão. É a festa do Hanukkah, chamada Festa das Luzes, né? E a gente até aqui, quem anda pela Praia de Copacabana, no Santos, já tem lá uma Hanukkah, que é aquele candelabro, né, especial, que tem lá as velas, os 8 dias mais a vela principal. E essa festa é celebrada, nós estamos em meio a ela. Então a nossa conversa de hoje, a gente pode falar em milagres, se valendo dessa coincidência, das grandes coincidências que aconteceram aqui esse ano. Estamos num momento em que se celebra um milagre. Essa festa ela é vinculada exatamente porque houve, no mesmo tempo, mais ou menos 135 antes da Era Comum, quando a Palestina era dominada pelos descendentes dos generais de Alexandre o Grande, que dividiram, enfim, o Império de Alexandre em vários impérios, e Antíoco, um deles, governava a Palestina, e houve uma revolta dos judeus, dos habitantes de Israel, que conseguiu-se, então, expulsar os gregos da Palestina. Isso foi feito em condições externas de grande desvantagem. E essa desvantagem acabou se revertendo em uma vitória que já por si só foi tida como uma vitória especial. E aí, Jerusalém, até aquele momento dominado pelos gregos, havia uma proibição taxativa de que não se podia utilizar o templo para fazer, enfim, todo aquele movimento de aproximação de Deus que se fazia no templo de Jerusalém. O templo foi recuperado. Na recuperação do templo, se fez a reconsagração do templo, a rededicação do templo. E aí, para isso se precisava do óleo para acender a menorá, que é o candelabro de 7 braços, que a gente todo mundo conhece, que é um dos símbolos, inclusive, né, mais fortes do judaísmo. Esse candelabro, então, seria aceso com um azeite especial, consagrado com o selo do sacerdote, e ao procurarem o azeite, eles só encontraram um vaso com uma quantidade de azeite que estava pura, ou seja, intocada, não profanada por aqueles que não acreditavam no processo. Só que aquela só durava para um dia. E aí o que vamos fazer? Não dá tempo de fazer a preparação, todo o ritual do azeite para que se criasse novamente azeite puro. Vamos colocar a quantidade que existe. E essa quantidade, que duraria apenas um dia, durou 8 dias. Isso foi entendido como um sinal da presença divina, um milagre, e daí por diante se comemora esta festa. Eu estou contando essa história para vocês por alguns motivos que a gente vai ver ao longo da nossa conversa. Se comemora o poder do milagre, o poder de Deus, primeiro para deslocar os exércitos macedônios, gregos ou macedônios, da Palestina, entregar, na verdade, a gente deve ter ouvido, são o livro dos Macabeus que está na Bíblia, que conta essa história, né? E isso é tido como milagre porque aquele óleo como símbolo, a quantidade que duraria um dia durou 8. Essa festa, então, passou a tradição e foi comemorada, é comemorada até hoje, né, nos lares judaicos. Esse é um período de grande alegria, porque esta festa é chamada Festa das Luzes, porque foram luzes acesas, então que se faz acender em cada um desses dias uma sequência dessas velas até que se complete por inteiro esse candelabro especial no dia final, que vai se referindo a cada dia se faz um determinado número de processos, mas se troca presentes, né, se comem comidas especiais. Acontece que, como tudo a gente já tem falado aqui, o mais importante desse processo, como também o Natal, né? O Natal cristão, que a gente vai chegando agora perto dele também no 24 e 25 de dezembro, é uma data que primeiro foi relacionada ao nascimento físico de Jesus Cristo. A gente sabe que não foi assim, né? Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro.
né? Ninguém sabe a data específica, mas o que se sabe é que não foi. Foi atribuída esta data ao nascimento de Jesus pelos sábios e patriarcas iniciais do cristianismo por dois motivos. Primeiro, para a absorção de certos ritos que havia na Roma antiga quando o cristianismo se tornou. Mas acho que talvez tenha algum outro lugar. Enfim. Não pode, não sei, enfim. Quando o cristianismo se tornou religião oficial, foram absorvidas algumas dos entendimentos espirituais atribuídos ao paganismo. E esses ritos eram vinculados tanto ao mitraísmo, uma religião persa, quanto eram vinculados à percepção de que naquele momento estávamos passando pelo solstício de inverno. O que é o solstício no inverno? É o dia em que a noite mais longa do ano se dá. E foi vinculado ao nascimento do Cristo no dia 24 e 25 de dezembro, exatamente porque na noite mais longa do ano, no lodo mais escuro, surge uma luz, que é o símbolo do Cristo. Ora, muitas vezes, como o calendário judaico é móvel, esses processos se somam. E por que essas festas são postas nesse momento do ano? Porque nós estamos num momento especial em termos de energia que favorece a conexão da nossa alma com essa região que a gente chama de região das luzes ou região dos milagres. Esse processo que eu descrevi para vocês, histórico, a vitória dos judeus sobre os gregos, não aconteceu porque foi uma coincidência do nada. Aquele processo acontece porque naquele momento as coisas se dão, as conjunções vibratórias, a energia se torna favorável para que algo de especial aconteça e a gente vai começar a chamar isso de milagre. Houve um milagre. E a festa que se faz, como se faz com o Natal, muitas vezes dentro da tradição judaica perde o significado. As pessoas se encontram, acendem a Hanukkah, celebram, cantam, tem um joguinho interessante de peão, né? O Seivivon, o Gaidon, que se joga para as crianças brincarem, se troca presente, como a gente faz no Natal. O Natal é até pior, né? Porque cada vez mais é puro consumo, e acaba que a gente deixa passar, como deixamos passar sempre, ocasiões favoráveis a certas posturas espirituais. Nós estamos, então, começamos assim, num momento específico, em meio ao Hanukkah. Hoje se acende o terceiro dia, a terceira vela dentro do ritual. Então, nada melhor do que estarmos aqui para falar do que seja milagre. E muito mais ainda, para falar o que o santo da casa faz milagre. O nosso conceito de milagre é um conceito muito estranho. Alguém quer me ajudar aqui e dizer o que é um milagre? Semana passada eles estavam agitados, você foi até depois do tempo. Eu gostaria de ouvir alguém que pudesse falar, sério mesmo, estou falando sério, não temos colaboração. O que vocês acham que poderia ser um milagre? Ou que seja um milagre? Coisa não. Bota no microfone. Um acontecimento além do comum, né? Coisa que comum. Do comum, a pessoa está doente, de repente fica curada. Eu gostei dessa palavra comum. Comum, inusitada, como ela falou aqui. Você ia usando uma, eu vou relembrar aqui, não porque eu acho que você trocou uma coisa não natural. Era essa palavra que ia sair e não foi? Ok. Olha, a Rosa diz aqui algo que parece impossível, o Maurício usou uma coisa tão natural, então vamos nos ater a esta definição que o Maurício não fez, né? Porque ele usou uma melhor, né? Algo que não é comum. O que é algo que não é natural? E por que a gente vive andando num mundo, né? Vivemos nós num mundo em que o milagre se torna algo não comum? A nossa concepção do que seja natural é que precisa passar por alguns processos de modificação, porque esse é passar por esse processo é um grande caminho que nos leva a estágios que eu não tenho dúvida que todos nós aqui desejamos estar. O milagre normalmente é definido pelas religiões como alguma coisa que não é natural porque está fora das leis da natureza.
Milagre é aquilo que contradiz leis da natureza, né? Algo que ou é uma cura em que estava tudo contrário e aquilo se modifica, ou é alguém, como o Otton leu, que levita, ou que anda sobre a água, ou que flutua, ou que, enfim, todos os processos que parecem refutar leis da natureza são classificados como processos milagrosos. Essa é uma definição que pode parecer interessante, mas ela, além de não ser completa, ela é extremamente ruim, extremamente deletéria para nós. Por quê? No momento em que nós aceitamos esse tipo de definição, nós estamos aceitando junto com ela uma porção de coisas, pesos, que quando a gente para olhar com calma, a gente vê, meu Deus do céu, eu estou caminhando sobre um peso, sobre algo que eu preciso me livrar. Muito bem. Por que a gente fala que essa história de dizer que algo é antinatural? A percepção do que é natural vem de uma percepção muito falha nossa, que diz o seguinte: existe na criação Deus. Eu vou botar um sinal aqui que significa diferente. E do outro lado está a criação. Eu não tenho dúvida que, ainda que nós façamos muita força para não acreditarmos que é assim, no automático, no dia a dia, se nós acreditamos numa força divina, porque nós podemos ser, inclusive, descrentes. Aliás, o Maurício falou né, o fato de acreditar ou não em Deus não muda muito dentro de nós. Essa crença superficial, vejam o Niemeyer, né, alguém que era ateu declarado e certamente está muito bem do outro lado, porque não é isso que te classifica. Mas nós, quando a gente acredita, a gente entende o seguinte: tem um lado que está Deus e um outro lado que é a criação. E essa criação é a obra dele. Acontece que, quando a gente vai entender a criação fora de Deus, o que é natural, para nós, passa a deixar de ter conexão com o que está aqui. E dentro da criação está a natureza. E natureza é igual. Está ruim, eu escrevi muito mal aqui. Eu vou passar a palavra que eu escrevi aqui lá para cima. A matéria. Para nós todos, a criação, seja quando a gente pensava que era só o mundo que era criado, né, com os homens, com os bichos, com os animais, e a gente foi olhando esse mundo cada vez crescer mais, se transformar em algo em que os planetas não rodavam em volta da Terra, enfim. Hoje nós temos um universo quase que indefinível em termos de tamanho, e, no entanto, para nós ainda isto é a criação, isto está na natureza, isto tem vinculação, portanto, com a matéria. Ainda que essa conversa de hoje vai ser cheia de parênteses, me desculpem, mas é assim que a gente vai trabalhar. Ainda que esse conceito de matéria cada vez esteja sendo mais forçado para uma inconsistência, uma inexistência. Desde Einstein, que a gente sabe, e depois tudo que se seguiu a Einstein, só para falar no campo das ciências, fala contrário a essa percepção de matéria, porque matéria, mas ainda nos agarramos a isso, a gente se agarra à solidez, a gente se agarra à substância, a gente se agarra à consistência, a gente se agarra à massa, porque matéria tem que ter massa, energia não tem. Mas uma coisa e outra são a mesma, então como é que a gente trabalha para entender o que dá a massa, aí se procuram partículas por aí? É um parênteses. Não é a nossa ideia falar sobre isso hoje. Quando a gente entende matéria, entende criação, natureza, como algo separado do divino, cria-se aqui um processo muito doentio. E esse processo efetivamente está criado por nós. Nós acreditamos que Deus esteja no seu reino, ele efetivamente, nós acreditamos nele, criou. Só que a criação é algo que obedece a leis. As leis da natureza são as leis da física, as leis da biologia, as leis quais sejam elas,
E isto aqui está relacionado com o que nós chamamos de matéria. Daqui do outro lado está Deus meio que observando a sua criação e de vez em quando, daí onde vem aquela definição que escapou e depois o Maurício consertou, de vez em quando ele faz uma intervenção aqui e faz algo antinatural. O que seria antinatural? Que a gente vai taxar em algumas circunstâncias de milagre. É alguém levitar, é alguém flutuar, é uma cura que acontece de repente rompendo todos os padrões que a gente tenha como interessantes, ou como lógicos, ou como possíveis. Aí vem a Rosa falando daquilo que parece impossível, e a gente diz o seguinte: bom, Deus, em algum momento, por alguma razão, e a gente pode atribuir essas razões, seja a um simples diletantismo divino, dizer assim, olha só, eu quero fazer um milagre agora, eu vou fazer, curo você, despejo a graça e acabou. Ou a gente pode criar várias explicações lógicas. Mas o fato é que para nós, em algum momento, o que é antinatural acontece por intervenção divina, e isto é milagre. Ora, se é assim que a gente acredita que seja milagre, que o milagre seja, é natural que a gente pense que ele seja incomum. É natural que a gente pense que ele seja impossível. A Rosa ainda dá uma aliviada, né? Ela colocou quase impossível, porque quando o milagre acontece, ele mostra que o que era impossível não ficou mais sendo impossível. Mas, independentemente disto, a nossa consciência está dentro deste conceito aqui. Para nós, o milagre vincula-se com Deus, e para nós, Deus, eu vou falar com toda calma, porque isso eu gostaria que todo mundo desse uma refletida. Para nós, Deus não se conecta obrigatoriamente à sua criação. Por mais que a gente entenda, né, que a gente já leia coisas que dizem que o divino participa da sua própria criação, que nós todos somos herdeiros, que temos centelha divina dentro de nós, na prática da vida. Você vai se referir sempre, nós vamos referir sempre a Deus, como alguém externo a quem eu vai dirigir ou o meu pensamento, ou a minha reclamação, ou a minha prece, a minha oração intensa. Ora, e por isso mesmo, o milagre vai nos surpreender sempre, porque para nós ele está fora do nosso conceito, ele é incomum, ele é algo absolutamente quase impossível e é algo não natural. Bom, eu estou preocupado com a hora. Queria me estender muito, ver se a gente chega rápido onde interessa. Acontece que não é assim. Os grandes sábios que foram chegando ao mundo nas diversas épocas, e a gente pode remontar isso até momentos pré-históricos, no sentido de história conhecida. Por exemplo, a cultura védica na Índia, né, com os rishis, os grandes sábios, ou a cultura anciã do Egito, e a cultura mais próxima de nós, sejam as tradições sumérias, sejam as tradições judaicas, sejam quais forem elas, através dos seus grandes mestres, dos seus grandes enviados, nos fala sempre ao contrário disso. E essa história toda não é bem assim, mas nós insistimos em continuar vivendo assim. Esse processo para nós de desconexão é algo que está sempre muito presente na nossa vida e faz com que, portanto, o milagre seja alguma coisa que ande no reino da fantasia. Ora, esses grandes mestres que vieram ao mundo foram mostrando e foram explicando coisas que se tornavam inexplicáveis e foram lançando pontes entre esta criação desconectada, não é, mas que parece ser, e eu vou tirar a palavra Deus, vou colocar aqui a divindade. O que foi acontecendo para lançar essas pontes?
Eu vou falar de um especificamente só, porque a gente não tem muito tempo para exemplificar muitos. Paramahansa-Yogananda, por exemplo, que fez um trabalho hercúleo de trazer a percepção, e junto, no Espiritismo, por exemplo, também, quando Kardec, dentro da cultura racional ocidental, passou a transmitir as informações dos Espíritos que diziam e dizem com toda clareza, na sua obra, codificar, que ele pegou ali e juntou as informações de várias fontes e trouxe os seus livros, de que não existem leis antinaturais, o que existe são um desconhecimento da nossa parte das leis divinas. Tudo é natural, não existe o sobrenatural. Pode existir o supernatural, no sentido de que esse supernatural traz o natural dentro de si apenas num campo que é desconhecido para nós. Kardec e as entidades que o conduziram foram sempre muito claros para explicar certas coisas, inclusive os milagres que foram feitos, por exemplo, por Jesus. Paramahansa-Yogananda, no seu livro Autobiografia de um Yogi, né, Rosa? Tem lá um capítulo que eu recomendo para todos vocês, que é um capítulo chamado A Lei dos Milagres, em que ele explica, se baseando, ele escreveu esse livro na década de 50. Naquele momento, só havia à disposição os trabalhos de Einstein, a mecânica, a eletromecânica quântica já havia avançado e já estava na sua, vamos chamar assim, na sua efervescência de vários critérios, de várias coisas. Mas ele chega e diz assim, olha gente, o que é que todos os grandes mestres trabalharam na vida foi entender que não existe essa desconexão entre a divindade e a criação e que tudo que é criado é emanação do divino. E se é emanação do divino, aquilo que a gente atribui como matéria, solidez, estrutura, não existe. O sólido não existe. O átomo no seu íntimo mais profundo, cada vez mais que a gente procura uma partícula sólida, você não encontra nada. Portanto, tudo é energia. O que é que fazem os seres que despertam a sua consciência? Eles percebem com a sua consciência desperta de que esta bobagem de dizer que a criação está aqui, a divindade está ali, não existindo, como não existe essa bobagem, o ser que está aqui, este ser desperto, passa a se conectar com a divindade e com a criação porque entende a unidade do processo. Esse estado de consciência desperto, de um ser desperto, permite com que ele utilize forças divinas que estão à disposição, porque ele entendeu que nunca houve a tal separação, que nunca houve essa tal desconexão, que nunca foi Deus de um lado e a criação de outro. Como ele percebe isto para valer, não é só ler, né, e achar que é assim, ele vai e chega a provar no sentido de experimentar, provar copo d'água, não é provar para ninguém, provar que é assim, ele vai perceber que essas forças divinas nele podem ser trabalhadas pela sua consciência. E ao fazer isto, a matéria, ou aquilo que nós chamamos de matéria, é apenas uma expressão parcial da divindade, encarcerada num determinado processo que os hindus chamam de Maya, ou de estruturas ilusórias, só no sentido não é que elas não existam. Elas existem como regra para quem dá valor a elas. Então o Maya só existe, a solidez só existe, né? A impossibilidade só existe, as forças são restritas e são entendidas assim para aqueles que dão valor. Este ser desperto desfaz a ilusão do Maya. E ao desfazer isso, ele passa a ser como que um Deus em ação. E um Deus em ação faz o que a gente vai chamar de milagre. Ele cura, ele transforma, ele toca. Aliás, isso é o que é mais importante. As leituras do Alto hoje foram muito legais, né? Os milagres externos são apenas uma chancela, quando o ser está desperto, de processos muito mais profundos que vão por dentro. O grande milagre não é levitar, o grande milagre não é fazer um fenômeno, qualquer que ele seja. O grande milagre é este ser desperto passar a conduzir aos outros que estão vivendo aqui, nesta criação, acreditando que a natureza tem as suas leis, acreditando que a matéria seja sólida, acreditando que essas leis são imutáveis, que nós temos que obedecê-las, fazer com que eles despertem também.
O ser desperto faz milagres, ou não os faz exteriormente, mas o ser desperto passa a fazer milagres, que é o que mais importa neste sentido aqui. Despertar outros. Bom, vou dar uma olhadinha na minha cola aqui, né, no meu roteiro. Eu não quero pular nada hoje. Está tudo aqui. Este ser que desperta, vamos falar mais uma outra coisa aqui para a gente poder se munir de algo importante. Este ser que desperta entende, então, portanto, que a sua estrutura egóica, eu fiz um círculo aqui para usar e passar a usar agora uma palavra ego, com o seguinte sentido. Ego é a consciência individualizada. Não tem nada de mal nem de bom aqui. É apenas um estado. Um ser que se individualiza de consciência, independente das teorias que a gente imagina como é que isso se cria, também não é aqui que a gente vai discutir isso, a gente vai chamá-lo de ego. Esse ser desperto, esse ego, passa a estar presente e unido com o divino. E então, o que vai acontecer? O ego e o divino se tornam uma coisa só. E aqui essa história do círculo até perde o sentido. Os trabalhos que esse ser passa a realizar são trabalhos profundos e que podem se traduzir em coisas que nós chamamos de milagrosas. Ok, mas quem é esse ser? Eu vou perguntar e eu tenho certeza que vocês vão responder. Jesus Cristo. Não, mas já tem gente balançando a cabeça, porque na verdade é o seguinte, esse ser aqui. Oi? Quem foi que falou? Avatar? É. Então, esse ser divino aqui, como diz a Lúcia, vou botar bem grande aqui, ó. Prazer em conhecer. Somos nós mesmos. Mas aí, o que somos nós mesmos? Quem é esse nós mesmos? Aqui é um ponto importante de trabalho. Se há trabalho prático a ser feito, existe aqui. Porque nós todos que estudamos espiritualidade, a gente sabe muito bem que processo é esse de consciência, de despertar, de realização. Mas a gente patina quando a gente vai em busca desse estado. Por quê? É natural. Porque divinos nós sempre fomos. Mas vou tirar de novo essa palavra daqui. Eu devia ter um dia eu terei isso. Eu falo, né? Um laptop aqui para tirar, botar aqui a imagem, aparecer de novo. Ia ficar bonitão isso aqui nessa tela. Confesso para vocês que ainda não está dentro do meu campo de capacidade. Esse milagre ainda não aconteceu. Ora, eu tirei divino daqui, mas entendo que ele continuou. Mas para nós a história aqui está nesse ego individualizado. Só que esse ego individualizado jamais deixou de ser divino. E ele tem dentro dele, eu fiz um círculo, por quê? Esse círculo define bem. Quando o ser é divino, o círculo deixa de se fechar e ele se abre como apenas um grande condensador, irradiador da consciência e da presença divina. Mas enquanto nós somos ego, nós somos uma gota, como uma bolha. Para Hansel Aranda, no capítulo da Lei dos Milagres, ele fala que os seres que despertam passam a coordenar, a controlar as forças da natureza a seu bel prazer, mas enquanto não desperta, esta força está restrita como uma bolha, uma gota do mar. Mas é o mar, dentro dessa gota. Ora, quando a gente só acredita nisso, nós vamos trabalhar com as forças aqui dentro desse nosso limite e vamos viver assim, se a gente acredita em encarnação, em reencarnação, em evolução progressiva, isso vai acontecer ao longo da nossa caminhada. E pode ser
que esta bolha de pequenininha se torne grande, enorme. Mas se ela é bolha e não é o mar, ela estará sempre, ainda que possa ter a aparência de algo muito poderoso, ela estará sempre restrita à não divindade plena. Ela será um ser divino que está fechado sobre si mesmo, trabalhando essas forças divinas, realizando coisas que podem até parecer milagres. Por isso que a gente falou aqui nessa leitura boa do Otto, a coisa externa não chancela o milagre só porque o cara fez um fenômeno. O milagre verdadeiro vem de um outro nível, mais profundo. E o fenômeno pode até aparecer, e aparece, porque quem tem esse despertar controla as forças, pode até, ele não vai ficar se exibindo, mas esse processo daqui, eu quero me ater muito a ele pode nos iludir. A força divina está presa aqui dentro, ela pode crescer, ela pode ser trabalhada, esse ego pode virar, em vez de um irradiador de forças, ele pode se tornar um sugador de forças. E eu posso sugar energia e crescer de outros, me tornar algo aparentemente poderoso, fazer coisas absurdas e continuo sendo ego. O grande processo do milagre, porque o santo que faz milagre é a santidade dentro de nós mesmos, é o entendimento do ego. Ele não morre, porque o ego, volta a dizer, não é mal nem bem, ele é apenas iludido ou não. O ego dar lugar à divindade e, portanto, dar lugar ao divino eu, ou à centelha divina. Ora, como é que a gente chega a esse processo? E tem alguma coisa que fale sobre isso, que explique isso? Ora, tem sim. Vamos voltar para o início da conversa. Eu falei para vocês que esse período é um período do ano, né? Bom, às vezes eu paro para pensar, fico olhando para as escolas, e vocês estão querendo um milagre. Porque não dá tempo de falar as coisas que a gente... Não, mas é sério mesmo, é muita coisa em paralelo. É porque eu ri agora de uma coisa que veio aqui, mas não é a coisa para hoje. No mundo restrito e ilusório que nós vivemos, esse universo que nós vivemos, nós somos, enfim, trabalhados por um jogo de forças, entre elas as forças cósmicas. E isso não é ruim nem bom, isso é... Maia também não é... Quando a gente fala de Maia, de ilusão, tudo isso é divino. Nada está fora da divindade. É bom que fique claro isso, né? Porque aquela nossa ideia de Deus, a criação, de dualidade de mal e bem, de espírito e matéria, está sempre ali, igual uma mola presente, para se rearrumar dentro da gente e dizer assim, não, eu estou fora dessa história, né? Eu não estou no ego, mas o meu lado aqui é o lado bom da coisa, o outro lado é o lado mal. A força que eu vou vibrar não é uma força, eu quero a força divina, não quero essa outra força. Nada disso, cara pálida, não existe outra força, só tem a força divina trabalhando. Então nós estamos agora num complexo que, apesar de estar restrito, é uma força divina. E essa história se repete todos os anos em ciclos específicos vinculados às estruturas, às energias astrológicas, sejam elas só na nossa vizinhança, né, próxima, quanto sejam elas em níveis mais amplos. E esse momento do milagre é um momento interessantíssimo, porque é como se nós passássemos por uma casa, a gente rodasse, né, todo ano, e chegasse num lugar que aquilo fica favorável para você fazer movimentos. No signo de Sagitário, seguido do signo de Escorpião, ele abre esse portal do milagre no sentido em que nós estamos falando aqui. Ele abre o portal do milagre para que nós encontremos a nossa verdadeira natureza. E esta festa específica das luzes, vejam como é interessante. O Otton falou aqui da Rádio Católica. Mas vamos ver que a proximidade do Hanukkah, dessa festa das luzes, que é uma festa móvel, que datas existem fixas dentro da cristandade, por exemplo. Vocês querem ver? Olha só, 27 de novembro, e cai dentro
do período sagitariano. O que acontece no dia 27 de novembro? 8 de dezembro. Dia 13, Santa Lucia, né? Da luz. É um período em que a luz quase que bate na porta para forçar a entrada dentro da gente. Fala, Rosa, eu sei que você escreveu lá, eu só estava dando dica para você contar. Esse microfone? Mas tem que ser. Viu falar? Fala, Rosa, você que é a autora da... Mas as pessoas têm gente embaixo ouvindo. Hoje tem... Você quer que eu leia? Oh, Rosa, sua voz, você que criou a coisa tão legal. Não, esse texto foi você. Então, vamos lá. Bem, hoje a luz... Eu estou bem gripada, minha voz está horrível. Hoje a lua está em Escorpião. Agora, além da lua, está Vênus, Mercúrio, Saturno e a cauda do dragão. Está todo mundo em Escorpião. Né? Não é sempre que nessa época está todo mundo assim. E nessa troca aí eu escrevi lá foi o seguinte: o detalhe especial do dia são os planetas em Escorpião, porque eu falei outras coisas antes, que espalham uma energia de um imenso poder de regeneração, que significa a possibilidade de corajosamente, que é uma coisa de Escorpião, né? Escorpião traz essa força de coragem, de audácia, mergulharmos no mundo misterioso das sombras e do inconsciente, de onde podemos retirar tudo que se encontra escondido: sentimentos, afetos, emoções, habilidades, talentos, e eliminar o que não serve, que é outro processo de Escorpião, a eliminação, né? Aquilo que está fazendo mal para você, pode ser até uma doença, qualquer coisa assim. Trazer para fora os nossos tesouros interiores que ainda desconhecemos e que precisam sair da escuridão para se transformar em luz, num movimento alquímico de renovação, cura e renascimento, completando mais um ciclo em nossas vidas. Este é, portanto, um momento de revelações, porque você começa a descobrir coisas novas, reconstruções de Saturno e milagres. E o milagre é exatamente essa recondução da luz ao seu lugar. E sempre houve, quer dizer, tudo isso que a gente está falando aqui, de que o ego circula a luz e passa a criar. Vou fazer um outro parênteses aqui, rapidinho. Por isso é que nós temos que tomar cuidado quando a gente, por exemplo, mergulha dentro. Porque o milagre verdadeiro é isso onde que a Rosa sintetizou. Só há milagre quando eu vou lá no fundo e tiro de dentro o tesouro, e esse tesouro é luz. Ele vai limpando essa escuridão, essas coisas são esses véus que a gente laboriosamente construiu, né? Eu vou tentar fazer uma coisa em sequência. Por que a gente construiu? Quem somos nós? Que nós é esse nós divino, esse nós egóico, mas ainda assim esse nós egóico é divino também. Retirar isto e fazer com que a luz venha. Por que o parênteses? Porque, como tudo é divino, o pensamento é algo divino, em qualquer nível. No nível do ego, onde nós estamos agora aqui, nesse exato instante, utilizando o pensamento como uma forma construtiva, todo mundo aqui está com algum pensamento rodando, ainda que eu não percebo, né? Há forças mentais inconscientes, tudo isso está operando menos ou mais automaticamente. E aí aparece uma história, né, do pensamento positivo. Nós temos que tomar um grande cuidado, porque quando nós vamos usar as forças divinas que estão em nós, ainda que se faça dentro do campo fechado do ego, ela vai ter efeito. É força divina. Nunca foi nada diferente. Então, quando eu vou usar o pensamento positivo, vou fazer, e se eu fizer direitinho, né, já diziam os magos do passado e hoje os gurus da autoajuda, ele vai funcionar. Só que, cuidado, o pensamento positivo funciona, traz para você o que você quer, mas a pergunta é:
O que você quer por quê? É só para você ter? Bota para dentro e incha a bolha do ego? Eu quero saúde, $1 milhão e o resto do mundo fica quieto ali enquanto eu estou com o meu pensamento positivo atraindo as coisas que eu quero. Vai funcionar. Mas isto não é milagre. Isso definitivamente não é um milagre. Isto é uma operação divina feita por um aprendiz de feiticeiro, que somos nós, manipulando aquela força, se encantando muitas vezes com esse poder, porque vai funcionar. Na hora que eu fizer lá a regra qualquer que seja, agora o que acontece quando eu recebo aquilo? Eu pedi por quê? Para eu ficar bem ou para eu estar bem com todas as pessoas à minha volta bem, com o mundo inteiro, para fazer isto aqui realmente ser verdade, ou só para eu curar a minha doença, para eu melhorar a minha situação financeira, ou para eu... Por isso é que os grandes mestres falam que tudo que nós movimentamos como divindade em nós vai funcionar na medida em que eu fizer esse movimento por inteiro, integrado, pensando no outro, quiçá primeiro. É por isso que Francisco de Assis diz: aquele que doa, recebe. É por isso que essas pessoas que vão nas igrejas evangélicas e entregam tudo que têm, às vezes recebem, porque abriram um vácuo, ainda que esteja nesse processo ainda complicado. Assim. Agora imagina quando você desperta essa consciência do milagre, entendendo que você, como ser divino, pode dispensar, no sentido de distribuir a graça divina em função das pessoas. Como diz a Rosa, volta para o parênteses, esse é tempo de milagre. A gente pode muito bem aproveitá-lo, essa época, para que a gente transforme mais profundamente, mergulhe mais profundamente dentro de nós e entenda o compartilhar, a mão que recebe, a outra que doa, o coração que pulsa de amor incondicional, a percepção do outro como algo que somos nós e ele é uma coisa só, lá dentro. E se é lá dentro, por que não é aqui? Né? Mesmo nessa aparente, né, significativa pluralidade das coisas, a gente entender a unidade por detrás dos processos é um segredo da gente entrar no campo dos milagres. E aí, teve alguém que fez como judeu que era, como cumpridor, entendedor das tradições mais profundas da raça onde ele encara. Jesus Cristo, na verdade, na sua vida, existem 3 festas que são citadas nos Evangelhos, especificamente. A Páscoa, o Pêssego, né, até porque aconteceu todo o processo durante a Páscoa. Sucote, a festa das cabanas. E logo em seguida é citada, por incrível que pareça, pouca gente sabe disso, a festa de Hanukkah, que tem um outro nome, que eu falei agora até no início aqui para vocês, que é a festa chamada da rededicação do templo. Por quê? O templo estava profanado, eles retomaram, vamos purificar o templo, e na rededicação vai se acender aquele candelabro. E aí se encontrou o óleo duro para um dia só, e esse óleo durou 8. Muito bem. Então, na verdade, eu vou dar para vocês qual é, para que vocês venham, vão às suas Bíblias e vejam. Evangelho é o de João, o capítulo é o 10º, e o versículo é o 22. Então ali começa assim a história. Era inverno em Jerusalém. Agora, né? Era inverno. E celebrava-se a festa da dedicação do templo. Jesus passeava no templo pelo pórtico de Salomão, em suas colunatas, e os sacerdotes o rodearam e perguntaram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. E aí Jesus lhes responde: eu já vos disse e vós não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, veja como isso é muito importante, dão testemunho de mim, mas vós não acreditais. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna e elas nunca morrerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Ora,
segue a discussão. E aí o pessoal cerca ele com pedra, porque isso era uma blasfêmia. Como para a gente hoje existem blasfêmias para quem é espírita, para quem é católico, para outros que se transformaram em blasfêmia. Né? A blasfêmia é exatamente o exemplo do ego máximo, que estratifica as coisas, que fecha os conceitos. Mas isso aqui não é o mais interessante. O mais interessante é o que está lá. Aí Jesus disse assim, quando eles pegaram as pedras, vem cá, eu tenho feito muita coisa boa, eu tenho muita coisa mostrada a vocês. Ele sempre diz, da parte do meu Pai, não sou eu, o meu ego que estou fazendo. Por qual dessas obras vocês estão me apedrejando? Aí respondem a ele, não é por nenhuma obra boa, nada disso, mas sim pela blasfêmia, pois sendo homem, te fazes Deus. O mais que nos interessa é agora. Jesus então responde, não está escrito nos vossos livros sagrados, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chama de deuses aqueles a quem se dirigia a palavra, e a Escritura não pode falhar, como podem dizer que eu blasfemo, quando digo que o Pai santificou a mim, me fez um com Ele, e eu digo eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras do Pai, vocês não acreditam. Mas se eu faço, mesmo que vocês não acreditem, acreditem nas obras. E aí, confusão de novo, porque se diz que Jesus sumia da história, né, porque a confusão rodava. Mas o que nos interessa aqui? É rápido, mas fundamental. Jesus está dizendo duas coisas. Primeiro, ele está dizendo o tempo inteiro que não é o ego que está operando nele. E o Cristo é o santo interno de cada um de nós, e é por ele que realmente acontecem os milagres. E o que são os milagres? São a derivação natural da nossa entrada dentro desse reino crístico. Porque nós somos deuses e não vamos deixar nunca de sermos deuses. Esta frase está no Salmo 82, no versículo 6 do Salmo 82. Eu vos disse, vós sois deuses. Esse salmo é um salmo extremamente interessante, porque ele fala, vós sois deuses, e ao mesmo tempo diz assim, vocês pegaram a divindade de vocês e fizeram tudo o que não devia ser feito. Vocês criaram mundos que são separados, entre aspas, da divindade. Não são, nunca vão ser, mas ficam com essa aparência. Vocês criaram Maia. E é interessante mais ainda que a palavra hebraica que é usada tanto no Salmo quanto por Jesus é a mesma palavra. Hoje não mandei baixar a árvore da vida aqui. É a mesma palavra Elohim. Vocês são Elohim. E no Gênesis, no primeiro livro no Bereshit, no início, está Bereshit bara Elohim. Batamai e Aretz. No princípio, os Elohim criaram os céus e a terra. Olha a responsabilidade. Só para vocês pararem para pensar o seguinte, a gente é Deus mesmo. Ainda que a gente esteja perdido no mundo do ego, esquecido e largado nessa luta de cada um tentar roubar a energia do outro, quando existe uma fonte infinita a nosso dispor e presente. Aí eu lembro do Otto. A gente é pardal, mas a gente também é águia. Na verdade, a gente é um pardal, era a águia que pensava que era pardal. Esse mundo criado como ele está é fruto dos Elohim. E os Elohim são Deus. Ainda que a gente seja um aprendiz de feiticeiro, um Deus atrapalhado, e Jesus diz assim, vem cá, deuses são vocês. Eu estou dizendo que sou filho de Deus e faço essas obras, e vocês estão de bobeira aí, fazendo todo outro tipo de obra que não interessa, se envolvendo em todo tipo de consequência para essas obras, inconscientes ou conscientes. E aí, na hora que eu chego e que sou filho de Deus, vocês vêm me acusar porque vocês acham que não são, mas é claro que são. Eu tenho feito tudo como filhos de Deus, esquecidos, mas filhos de Deus, e portanto com poder. Por aquilo que falam, por aquilo que fazem, por aquilo que deixam de falar, por aquilo que deixam de fazer, por aquilo que pensam, por aquilo que deixam de pensar, de sentir. E isso a gente faz absolutamente inconsciente. O mestre, quando domina essa lei,
como diz Paramahansa Yogananda, passa a controlar o milagre. E aí ele é um santo. Mas nós todos somos santos. A gente tem um santo dentro de casa. E por que essa história toda posta? Esse mês favorável é posto nesse mês. Por que a gente falou de Nossa Senhora como, né, dentro do cristianismo, o símbolo da Mãe Divina que é posto a todo tempo dentro desse período, nessas datas todas? Porque os Elohim, com essa divindade criadora, está vinculada a Deus Mãe. Em Hanukkah, nessa festa de dedicação, se vai a Deus Mãe. Para aqueles que olham isso de uma forma mais profunda, em Hanukkah se procura o foco gerador materno na Sfirá, dentro da Kabbalah, de Binah, que é a Mãe Divina. Ora, para nós que temos mais familiaridade com o cristianismo, aqueles entre nós, isso está representado aqui. Em que? Na Senhora das Graças, naquela que tira toda a ilusão do pecado, do karma, e concede a graça àquele que tem estado de consciência para tal. Para entrar no campo do milagre, a única coisa que a gente precisa fazer é estar na nossa consciência profundamente identificados com o estado divino, que não está lá fora. Deus não está distante, não está fora da criação. Esse estado divino está aqui dentro, ele está esperando para ser trabalhado, encontrado, realizado, não com técnicas superficiais, não apenas manipulando o pensamento, não apenas fazendo coisas no afã de conquistar esse poder, mas ao contrário, fazendo um movimento primeiro inicial de retorno, de liberar de dentro de nós essa escuridão, essa coisa toda que nós temos criado, que são frutos do nosso estado de deuses, Elohim, que criaram o mundo ilusório. Essa responsabilidade, por mais que a gente ache que não tenha, nós temos. Nós somos seres divinos. E se temos a responsabilidade de termos feito mal, podemos passar a fazê-la em plenitude. Fala, Rosa. Pois não. O que representa essa situação de uma outra pessoa fazer um milagre para outra? Alguém agir e fazer um milagre acontecer só é entendido e deve ser entendido no seguinte: veja bem, pode acontecer dois momentos. Alguém que domina isso de forma egóica vai lá e vai fazer algo, cura, né, um trabalho, aquilo vai inchar a pessoa, né, a coisa vai acontecer, mas esse processo ele trafega numa área superficial. Pode durar uma encarnação, pode durar alguns dias, pode durar anos, mas vai continuar dentro dessa lei criada por nós, essa lei da causa e efeito. Quando alguém faz isso da consciência divina, esta pessoa pode perfeitamente, como ela sabe, eu digo sabe no sentido profundo da palavra, ela sabe, porque ela saboreia, ela tem consciência de que ela é Deus e que a divindade dela é a mesma divindade do outro que sofre, ela se identifica com isso e se transforma num canal. Isso é muito, não dá para a gente ficar falando isso, mas o fato é, esses dois eus, quando identificados por um deles pelo menos, aquele que identifica se transforma num tal canal de divindade que ele pode fazer o milagre em função do outro. Aí se diz, por exemplo, dentro da tradição, eu posso absorver o seu karma. E no final das contas, o que parece ser é que na ponta final essa história se fecha mesmo. Ah, é injusto? Não sei. O fato é que isso pode acontecer, onde se explica seres avatáricos transformarem, trazerem para si karmas, porque eles estão supra, ou super karmáticos, vamos chamar assim. Eles trafegam além do karma. E, portanto, a sua consciência, quando alguém se conecta, quando alguém reza para um santo, e aquilo acontece um milagre, por um santo, por exemplo, quando vai a Nossa Senhora das Graças, ou quando vai a Nossa Senhora da Conceição, quando vai a São Francisco, ou o Padre Pio, o processo que pode acontecer é esse contato. E aí, no primeiro momento, essa força passa. E aí, dentro da gente, aquilo balança. Nós estamos tendo uma grande oportunidade aqui. O problema é que, na maior parte das vezes, como a gente só quer para a gente, não foi o nosso pensamento positivo naquele método, mas foi uma oração forte. Conseguimos. Ah, beleza, agora eu estou curado.
nada mais a me preocupar, continuo sendo como eu sou. Só quero para mim, vou continuar tendo os mesmos comportamentos, a mesma consciência. Em algum momento essa consequência vai aparecer de volta. Agora, se eu faço a transformação e não estou esperando o resultado para amanhã, para depois, isto vai acontecer. O que vale também para uma oração profunda, quando alguém vai a Lourdes. Agora, Lourdes surgiu de um processo que Bernadette participa, porque o que aconteceu ali? Ela foi no mais baixo, né? O grande símbolo de Maria mandá-la cavar a terra com a mão, e dali sai água milagrosa, é tudo aquilo que a gente está falando aqui. Ou seja, a gente tem que entrar dentro da gente mesmo, cavar essa terra, porque vai sair água, primeiro barrenta, mas depois vem. Isso é o grande milagre. E aí, para acabar, essa sequência que a gente leu aqui, então Jesus disse assim, vocês são deuses, eu estou dizendo que eu sou filho de Deus, eu sou, você também é, e eu não estou fazendo nada por mim, não é o meu ego que está agindo, é o meu Cristo, eu sou o Cristo por isso, mas eu sou o Cristo, você é o Cristo, você é o Cristo, você é o Cristo, nós todos somos Messias, porque dentro de nós está o divino, ainda que soterrado pelas nossas criações. E quando ele diz isso, todo mundo em volta vai apedrejar e sai. E sai para fazer o quê? A sequência é absolutamente específica. Para fazer um outro milagre. Logo depois. Você vê que é um momento interessante esse que a gente está vivendo. Ele vai ressuscitar Lázaro. Ele sai dali, em Jerusalém, Betânia é muito perto, né? Já sabe da notícia que Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente, e ele vai avisando, ó, ele não vai morrer, ele só está dormindo. Aí as pessoas começam, Jesus vai ser muito debochado, olha o que ele fez com ele. Mas tem uns comentários assim, ele está doido, ela já morreu, está dizendo que está dormindo. Então assim, mas o que eu estou interessado é no despertar verdadeiro dele. E a cena deve ter sido algo, porque imaginem vocês, né? Todo mundo quer que ele fosse logo, ele demorou uns diazinhos, já morreu há 4 dias, já está enterrado, já está lá dentro da tumba. Aí ele fala assim, não morreu, ele está dormindo. Aí Maria se joga nos pés dele, e Marta, assim, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Tudo isso deve ser interpretado como código. Aí a cena deve ter sido inesquecível, ele para na porta do túmulo, antes ele olha para o céu e fala assim, ele se dirige à consciência divina assim, Pai, eu já te agradeço, porque eu sei o que vai acontecer, eu não faço isso por mim, eu faço apenas para que essas pessoas entendam. Olha isso, e a palavra entendimento está vinculada à presença materna, a binar. Binar é aspirar do entendimento, a percepção de que nós temos essa capacidade dentro de nós. E diz apenas uma coisa, ele para na porta do túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. Daqui a pouco aquela pedra rola, sai alguém, e as pessoas tiveram, sabe o quê? Medo. Saiu todo mundo correndo do fantasma. Mas é verdade, veja que nós somos paradoxais. É muito rápido a nossa relação quando a gente vive o ego, é assim que a gente lida com a vida. A consciência não estava em ninguém, estava só nele. Assim, alguém teve entendimento, talvez um ou dois que estivessem ali perto. Ele manda, tira as faixas dele, lavem e vai. Ele está desperto. Tudo que a gente precisa que o Cristo faz por nós, quando a gente tem essa consciência, é esse despertar. Estamos mortos. Vamos ter todos a certeza. Em que sentido? Nesse. O grito da consciência messiânica pode ser quando a gente queira que ele aconteça, porque ele também somos nós, o Cristo também é presente dentro de cada um de nós. E o milagre acontece. O milagre vai deixar de ser algo incomum, porque jamais foi incomum. A nossa ilusão é que determina que ele seja comum. O milagre é verdadeiro, não os milagres que estão ainda vinculados a essa raiz, mas o milagre verdadeiro da consciência desperta e que pode, então, ao estar desperta, como Cristo, como Paramahansa Yogananda, Maharishi Maharaj, Satya Sai Baba,
outros que a gente possa nomear aqui, Francisco de Assis, passam a se transformar em canais vivos de milagre, curando a quem seja. Joel Goldsmith, que tem um trabalho maravilhoso feito na década de 60 do século XX. E só passa o milagre por um estado, que é o estado de amor incondicional. Eu tinha trazido duas coisas aqui, mas eu acho que não vai dar para fazer. Eu teria que explicar mais, são 9h25. Eu trouxe 2 nomes dos 72 sopros de Elohim, e às vezes fica complicado a gente explicar rápido, mas isso aqui é força, isso aqui é um... Enfim, não vai dar para explicar, mas fica para quem quiser. Esse nome é conectado à consciência do milagre. Em que sentido? De que a estrutura do milagre está dentro de nós. Nós é que fazemos o milagre, não é Deus. É o santo de casa que faz o milagre. Porque Deus nunca deixou a nossa casa interna. Tanto é que todos os mestres falam: vou bater a porta, abre a porta. Eu já estou lá dentro, eu entrei, né? Quem vai atrás de mim? Ou seja, essa estrutura vista daqui para cá, né? Como é que fala? Não, isso aqui é um Samar, que são Yud e isso é um T. Agora, isso aqui se fala, você perguntou pelo mantra, Sa, que é a letra Yud, T. Saiu aqui, isso pode ser falado como quem conta o mantra 1. É esse daqui de cima, esse terceiro nome aqui, ó, essa força ali. Esse outro que eu trouxe é porque não existe milagre sem amor. Esse nome aqui facilita a gente encontrar estruturas de amor dentro de nós. Consciência de milagre não se consegue sem consciência de amor incondicional, pleno, por tudo. Seja por aquele que te ataca, seja por aquele mais próximo. Então, essa estrutura daqui, que está aqui, é vinculada ao amor incondicional. Ela traz, vocês podem ver, olhando esse nome, 2 letras Rei, e essas 2 letras, amor, é igual a mãe divina. Essas 2 letras estão vinculadas. Esta aqui, a mãe superior, ou a consciência criadora do cosmos, e esta aqui, a mãe, ou o feminino da nossa alma. Nossa alma em relação à criação, e aqui onde se dá a complicação. Vejam que a letra é a mesma, somos deuses. Só que esse Deus aqui, que somos nós, andou meio de aprendiz de feiticeiro. Uma vez em mente eu trouxe até um desenho. Vocês já viram Fantasia? Aquele desenho que tem o Mickey, o aprendiz de feiticeiro. Aquilo é uma beleza de uma imagem. Né? O Mickey vê o mestre saindo, o feiticeiro, aí começa com a varinha. Aí vem aquela vassoura, em vez de ele pegar a vassoura e encher e fazer o que ele faz, ele pega a vassoura e faz a vassoura fazer para ele, pegar a água e trazer. E aí, daqui a pouco, em vez de uma, tem 1 milhão de vassouras vivas enchendo de água, vindo uma inundação. Mais ou menos assim que a gente fez com a criação. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos deixado de ser isso. Aqui, nesse nome, estão postos essas 2 letras, certamente, é uma das coisas que eu penso, porque a junção desses 2 processos de maternidade, nessa letra que significa a visão superior, nos dão, através do amor incondicional, a nossa libertação final, nosso despertar, e nos concede o poder do milagre. Então, era isso. Essa fala Re, Re, A. Re, Re, A. Você pode fazer Re, A. Ou olhar mesmo, ficar contemplando. Se vocês olharem aqui num lugar tranquilo, vocês vão perceber que... Eu vou dizer, não, vocês não vão dizer que eu estou influenciando vocês. Vejam, depois digam. Não, isso aqui tem estruturas de força, não é à toa que tem essa forma, tem energia de forma, tem energia, enfim, de materialização, no sentido que a gente não dá a matéria, e aí, se vocês olharem direitinho, vocês percebem alguma coisa diferente. Depois vocês digam. Luz.
Então vamos terminar? Olha a luz, para acender a outra luz. Aliás, Jesus disse uma coisa que serve também como um mantra, que a gente pode repetir. É o Rior Leolam. Eu sou a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Quem é esse nós? Eu espero que a gente tenha percebido. Vamos lá, Maurício. Sejam verdade a nossa vida. Sermos um com Cristo, sermos um com o Criador, nosso Pai, nossa Mãe. Que cada um de nós possa realizar esse trabalho, fazer com que o milagre seja em nossas mãos, o sinal da divindade, um milagre silencioso, um milagre que muitas vezes oculto transforma em profundidade vidas e vidas. Todos nesse momento que estão aqui, nós todos, possamos receber aqueles que nos amam, que nós possamos fazer com que aqueles que não estão fisicamente, mas estiveram sempre, recebam também, onde quer que eles estejam. Nesse momento, fica claro, a presença divina nos mostra que nenhum daqueles que amamos está longe. Que aqueles que aprendemos a amar, porque ainda não entendem como nós não entendemos a força divina que transcende a tudo. Aqueles que nos atacam, aqueles que buscam obstacular o nosso caminho, recebam também eles. Nessa luz. Nessa semana, cada um de nós encontra a força do milagre, a força da vida, para jamais perdê-la outra vez. Recebamos o milagre, é saber receber também pela lei, mas recebamos tendo antes feito o nosso coração pulsar como incondicional, doando, sem medo de nada, confiantes, fé simples, amor a todo tempo. Que a paz faça em nossas vidas caminho para a mudança, para a saúde.
uma bela semana.